para a equidade racial na educação superior no contexto da pequena política. Tá? Então, só acrescentei a ideia do contexto e aí coloquei entre aspas pequena política, porque não é um conceito meu, é um conceito de Antônio Gramsci, né? Que é um pensador importantíssimo para nos ajudar a discussão sobre o que acontece na política hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Então, nesse livro, do Nicola Baiano, Dicionário de Filosofia, lá na página 340, mais ou menos, ele vai dizer o seguinte, né, que ele recupera o conceito de Aristóteles e vai dizer que equidade, a própria natureza da equidade é a retificação da lei, no que esta se revele insuficiente pelo seu caráter universal. Vamos pensar sobre isso, né? Então, uma lei que diz que é para todos, né? Então, educação superior é direito de todos, mas nós precisamos fazer lei de cotas, porque senão o negro não entra, né? Então, significa o quê? Que é uma política de equidade, né? Porque você tem que fazer uma outra lei para garantir que aquela lei que já existe, que a educação superior é direito de todos, mas nunca foi efetivada. E assim segue um conjunto de coisas, né? Então, por isso, de equidade. É interessante no dicionário do Abaiano que o autor ele vai trazer uma polêmica com Kant, né? Que Kant vai dizer, equidade não se presta a uma autêntica reivindicação jurídica e que, portanto, não cabe aos tribunais resolverem, mas ao tribunal da consciência, né? Então ele vai dizer, aí você tem várias possibilidades de reflexão aí, mas entre elas é que ele é contestável, né? Não é a última verdade sobre as questões e, portanto, ela acontece na esfera da correlação de forças, né? Na esfera do voto de maioria, na esfera da disputa de poder, porque na discussão do consenso não há consenso sobre essa discussão, né? E é o que a gente vê, né? As dificuldades nossas de aprovar Estatuto da Igualdade Racial, ou quando aprovar, sai com tanta emenda que já não tem mais a cara que o movimento negro desenhou, que os NEABs e NEAFs desenharam, etc, etc, né? E lá o Abaiano arremata ao final, né? Políticas atuais, bom, e aqui, desculpa, eu voltei. Bom, aí é a discussão que o Kant levanta, e aí eu levantaria, então eu já falei para vocês algumas delas, que a lei 10.639, né, que ela acaba complementando, né, quer dizer, aquela crença que os professores de história, professor de português, professor de arte, etc., faria isso naturalmente, a discussão sobre África, dos afro-brasileiros. Olha, o movimento está esperando isso há muito tempo, isso não acontece, só criar a lei, né? E agora, depois de criar a lei, ainda precisa ir lá verificar se está fazendo mesmo. E aí o pessoal fala, não compreender, não sabe, então aí volta a discussão da universidade para tematizar isso, etc, etc. O que está acontecendo? Por que isso ocorre, né? Então, é porque as políticas de equidade, ela tem um limite. Né? Elas vão mantendo aí até esse patamar. O restante vai para o campo da disputa, vai para o campo da organização. Aí eu perguntaria, os negros que estão entrando na universidade, mesmo os indígenas, todos aqueles que estão entrando por políticas afirmativas, estão se organizando? Ou entram para desfrutar de uma conquista e, portanto, se perdem no universo do que é encontrado. E o universo que é encontrado não fortifica a luta, porque aquele universo é um universo ainda conservador, tradicional, que exclui, etc, etc. Né? Como é que está esse cenário da organização política? Então o Gramsci aí pode nos ajudar. Né? Então vamos primeiro pegar o conceito do Gramsci sobre grande política e pequena política. Diz o Gramsci, lá no Cadernos do Cárcere, volume 3, página 21. A grande política compreende as questões ligadas à fundação de Estados, a luta pela destruição
pela defesa, pela conservação de determinadas estruturas econômicas, sociais. E o que é pequena política? A pequena política compreende as questões parciais, cotidianas, que se apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas predominantes, estabelecidas em decorrência de lutas pela predominância entre as diversas fações de uma mesma classe política. É a política do dia a dia, é a política parlamentar, aí ele escreve, é a política de corredor, é a política das intrigas, etc. É os interesses dos grupos, etc. E aí vai o autor, que é o Carlos Elcio Coutinho, que vai nos lidar com essa discussão, ele vai dizer que a visão de política que se tem a partir daí é a ideia de que a política pertence à esfera das elites. O que é política? Política é disputa entre elite. Né? As elites estão disputando. O que eu faço? Eu vou lá, voto em uma ou voto na outra. Eu não faço parte desse processo. Portanto, eu não me organizo. Mas eu vou lá no dia da eleição e voto, porque a disputa, eu não faço parte da disputa. Né? A disputa é entre as elites. Não é falar assim, os grandes, né? Isso é briga de cachorro grande, né? PT e PSDB, né? Briga de cachorro grande, né? Entre eles, as elites. Né? Eu estou fora disso, mas eu vou lá e vou votar, etc. Então é essa a ideia. Oi? Eu promovo a disputa entre eles. Não, se promovesse, o grande diria que é um avanço. A ideia é que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então eu não interfiro. Né? Ou interfiro quando essas elites decidem que eu tenho que interferir. Bom, então eu tenho que ir na eleição e fazer. O que o Gramsci está chamando a atenção? Que é preciso interferir independente do processo da eleição, nos processos de organização. E como é que está isso? Né? E lá ainda nos cadernos do Carson, ele vai dizer o seguinte: portanto, é grande política tentar excluir a grande política do âmbito interno da vida estatal e reduzir todas as políticas a pequena política. Vou tentar entender de novo o que ele escreveu aí. Né? Então hoje ele está dizendo o que é grande política e o que é pequena política. E que a nossa política, o problema dela é que ela está reduzida a pequena política. Mas reduzir as nossas conquistas à pequena política é uma decisão de grande política. Porque aí eu não dou alternativa. Né? Então, portanto, é intencional que seja assim. Que as pessoas não se organizem, né? Que entendam a conquista como algo simplesmente a ser consumida, usufruída, e não ser sustentada por uma organização forte, duradoura, que contrapõe a políticas, etc. Carlos Elcio Coutinho, que é um dos principais tradutores do Gramsci no Brasil, ele faleceu recentemente, ele vai discutir sobre a questão da hegemonia. O que é hegemonia, né? E ele vai falar que nós vivemos no Brasil, nos últimos anos, e portanto envolvendo o governo Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, etc., nossos governantes atuais, a hegemonia da pequena política. E portanto, o que ele quer dizer na minha visão é que as políticas de equidade racial estão inseridas nessa pequena política. E que os limites que nós estamos encontrando nas escolas, na implementação na educação superior das políticas de igualdade racial, é um problema da pequena política. Nós vamos ter que pautar novamente essa discussão, trazendo o Senado da discussão da grande política, que é a discussão de concepção de universidade, concepção de sociedade, que sociedade nós queremos, né? O combate forte ao neoliberalismo, etc. Porque essas políticas estão assinando embaixo essas outras políticas que fortalecem essas frações da burguesia no poder que estão controlando o processo. Então, a hegemonia da pequena política atualmente se sustenta em um consenso passivo
pela naturalização dos processos de participação, sem a organização. Vou ler de novo. A hegemonia da pequena política se sustenta num consenso passivo pela naturalização dos processos de participação sem a organização. As pessoas imaginam que estão participando, mas elas não estão organizadas e dizem que estão participando. Né? Então, há uma naturalização disso. Uma concepção de política como disputa de elites e não como ação de maiorias. Bom, eu levantei algumas questões aí para a gente pensar. Levantei algumas questões para a gente pensar aí nesses 10 minutos que eu tenho aí, que é o seguinte, né? Quais seriam as formas para se colocar a grande política na concepção gramsciana na ordem do dia? A organização do movimento negro não deveria ser a tônica de nossos interlocutores na educação superior para acompanhamento crítico das políticas de equidade racial com vista ao conjunto de reivindicações da classe trabalhadora? O próprio movimento negro articulado no conjunto das outras lutas da classe trabalhadora, né? Não o movimento negro pelo movimento negro, né? A educação superior, com ela a universidade, né? A nossa aqui, por exemplo, não está se reduzindo a uma reprodução da política oficial, despolitizando esse processo de conquista do movimento já anteriormente? Será que nós não estamos, no fundo, reduzindo tudo à pequena política? Um pouquinho as minhas palavras, eu deixo o restante do debate para a gente levantar aqui. São pequenos elementos do convite para o nosso debate. Obrigado. Questionamento, né? Isso é muito bom. Que aí nós temos que pensar a partir de uma orientação teórica e metodológica. Também é isso que o professor traz o Gramsci, é isso? Para que oriente as nossas ações não são desprovidas de nossas escolhas teóricas, políticas e filosóficas. E o que nós acreditamos. E agora eu vou passar a falar para o professor. Bom dia para todas e todos. Tem que ser o contrário, né? A maioria aqui é mulher. E, na verdade, eu pedi para falar depois do professor Chico, né? Porque, na verdade, é um mês que eu estou extremamente atarefado e não estou nem dando conta de ficar preparando as coisas, né? E aí eu queria, pelo menos, me balizar na fala dele para ver o que é que eu poderia falar. E é interessante esse final da questão de que ele vai falar da pequena e grande política, que o caminho que eu vou tentar fazer dessa mesa é discutir essa questão da equidade racial. Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, em 1988, ela tinha uma configuração que continua até hoje, e aí vocês vão ver que isso não foi uma coisa que pode dizer que seja interessante. O que eu queria colocar é a Universidade de São Paulo, ela foi a primeira universidade a fazer uma pesquisa em São Paulo. Não foi a única, mas ela participou de um projeto que a Unesco colocou no Brasil em 1950 para discutir por que o Brasil era uma democracia racial, né? Porque era a política, essa era a imagem que o Brasil passava para o mundo. E por que a Unesco decide fazer essa pesquisa aqui no Brasil? Porque o mundo tinha acabado de sair
da grande tragédia e do grande trauma que foi a Segunda Guerra Mundial. E qual foi esse trauma da Segunda Guerra Mundial? Foi que o racismo, que até 1940 era normal, você podia pensar a desigualdade racial como algo próprio da natureza humana, ele passa a virar um trauma. Por quê? Porque eu achei interessante, porque eu sempre coloquei isso nas minhas palestras, e depois eu fui confrontado com um programa que foi feito pela TV BBC, e esse discurso estava na boca de um professor norte-americano que eu não conheço, nem ele me conhece. Mas que, enquanto a Europa invadiu a América e exterminou todas as populações, praticamente exterminou, né, no Brasil, hoje nós temos 500 mil índios, tinham quase 10 milhões, sei lá, de povos nativos, né? Exterminou da América do Norte e Sul, não tem problema nenhum. Enquanto a Europa invadiu a África e escravizou os negros, tirando o negro da África, levando para a América e tratando esses seres como não pessoas, né? Escravo é objeto que não fala, não tem problema nenhum. Enquanto a Europa foi para a Ásia explorar, também desumanizar, não teve problema nenhum. Mas quando os alemães, com o sistema nazista, passaram a perseguir e exterminar judeus brancos, aí a coisa ficou complicada. Porque em nome da raça, você tinha brancos exterminando brancos. Aí o trauma apareceu. E aí o pessoal, a Unesco, que é um dos órgãos de educação da ONU, decidiu, num congresso, tornar raça um conceito não científico, pelo menos nas ciências humanas, e tentar descobrir em que lugar do planeta existiria uma relação de pessoas diferenciadas em que não havia discriminação. E o Brasil já tinha através principalmente do Gilberto Freire, uma imagem para o mundo de que aqui era uma democracia racial. E até 2014 essa democracia racial estava dando tudo certo. E vocês vão entender por que 2014, embora o Chico a professora Padinha falou em parte na fala inicial dela. E aí eles foram convencidos de que o Brasil era esse exemplo. E eles fizeram uma pesquisa muito grande que pegou o Nordeste, o Sul e o Sudeste, e a USP coordenou a parte do Sul-Sudeste. E a pessoa que foi os dois coordenadores dessa palestra, dessa pesquisa, por sinal, estão sendo homenageados na nossa Semana da Consciência Negra, que foi o Florestan Fernandes, que está fazendo 50 anos do lançamento do livro dele, Integração do Negro na Sociedade de Classe, que é resultado dessa pesquisa, e o professor Roger Bastide, que faz 40 anos da morte dele esse ano. Aí o que acontece? Eles vão chegar à conclusão de que o Brasil não tem uma democracia racial. E o que o Florestan vai dizer é: o Brasil tem o preconceito de ter preconceito. No Brasil, o branco não assume que não gosta do negro, que não discrimina o negro, e desta forma ele não assumir, o negro acaba introjetando de que ele é culpado pela situação em que ele se encontra dentro da sociedade, né? A Lília Schwartz, a minha ex-orientadora, ela vai dizer que no Brasil nós temos um preconceito retroativo, em cima do que o Florestan Fernandes fala, que é o preconceito de ter preconceito. E a USP, com essa pesquisa, ela não acaba com o mito, até por conta que como eu sou antropólogo, e principalmente antropólogo é uma grande influência do estruturalismo, por dizer assim,
eu tendo a concordar, você não destrói um mito, né? Porque o mito está além dessa questão, mas ele desvela. Né? Então no Brasil não existe uma sociedade igualitária. No Brasil você tem um preconceito. Quando eu entro na USP, bem depois, em 88, o que eu encontro na USP? Eu fiz um curso de Ciências Sociais, que não é o curso que está na ponta dos cursos universitários. Quem está na ponta do curso universitário que nós vamos falar? Medicina, odontologia, computação, engenharia, etc. Ciências sociais, história, letra, essas coisas é um curso de menor valor, porque é a humanidade, que é extremamente desvalorizado, e não bastasse isso, a maioria das pessoas vão dar aula no ensino público, embora as ciências sociais lá não tenham esse viés, que é cada vez mais desvalorizado no Brasil. Né? Eu entro nesse curso, 200 alunos. Quantos alunos negros tinham nessa turma que eu entrei? Quando eu entro, é um problema, né? O Brasil é muito interessante. Eu nasci negro, vivi negro, eu nunca me pensei mulato, eu nunca tive esse direito. Minha mãe era mais preta do que eu ficava no sol do meio-dia até as 2 horas, das 10 até as 2, para tentar ficar mais escuro, porque eu queria ficar tão preto quanto a minha mãe. E ela faleceu, eu nem sabia, né? Ela era empregada doméstica, eu corria para a cozinha e olhava assim, botava minha mão, e ela nem percebia, para ver se eu estava pretinho igual a ela, mas não conseguia, né? Mas tem pessoas no Brasil que não são assim, né? Então tem pessoas no Brasil que passam por branco durante um certo tempo, né? Até ter algum trauma, e aí descobrir que não é mais branco. E a USP tem essa coisa fantástica. Antes de eu falar isso, vou dar um exemplo para vocês. A Marilena Chauí, ela é uma professora, eu acho que é aposentada agora, né? Filósofa. E eu tive uma conversa com ela junto com o Movimento Negro, e ela nos contou um exemplo que no censo de 1990, foi de 90, censo de 90, a gente tinha conseguido que fosse reintroduzido, não totalmente, mas até hoje não é total, é apenas um levantamento, né, sobre a questão do quesito corpo. E quando o licenciador chegou na casa dela, na hora de perguntar a cor, ele não perguntou, ele botou branco. E ela falou assim, mas eu não sou branca. Aí ele falou, mas a senhora não é professora da USP? E ela ficou quieta, né? Aí ela pegou e falou assim, nossa, passado 10 anos, agora diante de vocês, eu estou entendendo o que aconteceu. Ou seja, a USP clareia, né? Então, eu sempre digo, só tinha 2 alunos negros na minha sala. Mas é porque nós somos irremediáveis, não tem saída. Era eu e o Jorge. Mas existiam vários, você militante, encardidinhos. Que como a USP tem a coisa o poder de homo, de clarear, eles passam por brancos, né? O próprio professor Cabenguele, Munanga, e ele estava dando uma palestra, ele colocou para você, eu nunca dei aula para mais de 2 alunos negros dentro da sala de aula. Eu posso dizer que eu nunca estudei na minha graduação com 2 alunos negros dentro da sala de aula. Eu fiquei 18 anos na USP, eu só fui ter mais de 2 alunos negros, ironia das ironias, no mestrado e no doutorado. Na graduação, eu era o único. Eu cheguei a passar por uma experiência de uma menina que chegou e falou, Batista, você vai participar da minha... Ela era portuguesa, o Patinha. Ele era portuguesa e ela falou assim, Batista, você vai ser o único pobre na minha festa.
Quer dizer, não era nem o único negro, eu era o único pobre. E essa questão eu passei por lá e as pessoas vão falar assim, ah, isso não tem nada. Mas aí eu fui começando, eu fui chamado a atenção. Primeiro, no meu doutorado, o professor Antônio Sérgio, na minha arguição, ele chega e diz: o que mais me chamou a atenção na USP foi quando eu cheguei aqui, eu vi a pessoa do Batista, e aí me disseram que ele era aluno, o que já chamava a atenção, o negrão, Rastafari, que não tem jeito de aluno, e ele falou, aluno falando alto, rindo e conversando com qualquer pessoa aqui dentro da universidade. Fala com o professor, ele falou, poxa, isso chamou muito a minha atenção, né? E aí, óbvio, nós ficamos extremamente, tivemos uma ligação muito intensa com o professor Antônio Sérgio. E no último Copene, agora, né, o professor Cabenguele chega, ele tinha uma palestra, ele tinha uma conferência para fazer sobre o riso, e ele desde o primeiro dia dizia, Batista, você tem que assistir minha palestra, Batista, você tem que assistir minha conferência. E aí chega lá, eu sou surpreendido, no meio da fala dele, ele vai dizer que ele está fazendo sobre a questão do papel do riso, mostrando a questão ideológica do riso, e ele vai dizer que eu chamava a atenção porque ele vivia pelos corredores da USP rindo alto, e que aquilo num primeiro momento o incomodou, e depois ele falava, não, o Batista está certo, porque ele está aqui num meio em que não é dele, é um meio que ele deveria estar fora, e ele está totalmente mergulhado nesse meio. E ele falava assim, não, ele está certo, e esse mundo em que a gente vive, que é tão hostil, é a melhor forma de você atuar. E para encerrar um exemplo da minha pessoa, foi na minha defesa do doutorado, um primo que eu convidei para ir, primo, que tem parte do meu sangue. E ele vira para mim quando eu defendo a minha tese. Ele diz, Batista, agora eu acredito que você entrou na USP pela sua capacidade intelectual. Eu falei, por quê? Porque isso daqui não é lugar para nós, negros, e eu sempre achei que você estava aqui porque alguém te colocou, porque você é extremamente politizado. E aí eu falei para ele, tá bom, não sei por que você acha isso? Ele falou, eu vi sua tese. Eu falei, mas pela sua lógica, eu poderia ter ganho também esse doutorado. Se a pessoa me deu uma graduação, por que não me dar um doutorado? E ele ficou pensando, mas ao mesmo tempo, o que mais me chamou a atenção é as pessoas de fora olham para a USP e dizem, ali não é espaço para negros. Nós, em 95, o movimento negro começa, aproveita os 300 anos da morte zumbi e apresenta um projeto muito grande. Na verdade, não foi nem em 95. Na verdade, na Constituinte, a nossa Constituinte foi em 88. Então, em 87, 86, eu nem lembrava disso. Eu tive em Brasília, o ano passado e teve agora. Fez 25 anos, né? Eu acho que infelizmente eu perdi, acho que foi esse ano. O movimento negro fez um encontro de negros pela Constituinte. E lá nós levantamos algumas bandeiras, que todas elas estão sendo implementadas, e uma delas era cotas para negros e a história da África e dos negros no Brasil, para o currículo. E a gente, essa questão foi colocada no Congresso, eu sempre digo, a Lei 10.639, eu não gosto mais de falar da lei, porque o que ela faz é mudar a LDB. A LDB foi mudada e agora é obrigatório a inclusão da história da África
e a história dos afros brasileiros